Fala galera, bem-vindos a mais um Inovecast. Eu sou o Bruno Massal e estamos diretamente da 7 Expo 2024. Comigo aqui, a gente está com o Marcel Galo, da Clean Source. Marcel, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que você está achando da feira esse ano? Eu achei legal, Marcel. Achei que tá bem diversificado. Bacana que a gente tá no IMB agora, né? E, inclusive, teve amigo meu que me encontrou aqui, Fábio, e falou que ele foi pro Expo Center Nord. Então, acho que não foi a única pessoa que teve esse problema. Então, É acho que... tão tradicional, né? Já que está enraizado aí na cabeça de muita gente. Mas, pô, o ar-condicionado tá funcionando. O sinal de celular pra vivo não tá, então tá bom, né? Melhor ficar no ar do que ficar assim Sim. com sinal, né? O incrível é que aqui, né, por ser o AMB, aí tem janela, né? Tem vidro, dá pra ver o lado de fora. Inclusive, tava batendo um solzão agora há pouco. Mas é isso, né? Marcel, a gente trouxe aí as novidades da Clean Source, a gente trouxe os Vortex, o Soft, né? Tanto o 844. Mas aí também tem aqui SpaceX, tem o tradicional já o Vortex 8. E a Clean Source tem crescido bastante no mercado brasileiro, né? Como que você tem visto isso aí, em questão de investimento de locadoras, de filmmakers em geral? Bom, cara, me apresentando, então, eu sou responsável pela marca, assim, né, desenvolvimento da marca na América Latina. E é uma marca que me foi dado essa tarefa aí de entrar mais forte no mercado. E é uma marca que preza muito pelo relacionamento. Acho que foi uma das razões de eles terem me contratado. Eu tenho um relacionamento bom com locadoras e com usuários finais. Então a diferença é que é uma marca que escuta muito os usuários. Então, assim, ela desenvolve produtos meio que customizados e, em alguns casos, que muitas vezes acabam sendo usados em larga escala. Então, a gente tem o exemplo do filme Duna, eu sei que você gosta, e o diretor dele é o Greg Fraser, e ele pediu para a Source, falou, olha, eu gosto muito do Vortex 8, que é um dos que a gente tem aqui, mas eu queria montar vários, eu queria fazer uma parede. E aí? Então, a fábrica levou 2 anos para criar o sistema Lynx, e é um sistema que é único, assim, ele consegue montar desde 4 até 100, então ele consegue escalar. Em se tratando de mercado brasileiro, a gente tem tido um sucesso legal, porque assim, o produto tem 5 anos de garantia, é um produto que é robusto, então assim, ele entra para concorrer num patamar um pouco mais alto. Então assim, não pega muito essa galera de filmmaker, apesar de que agora, mesmo com essas apresentações, os filmmakers estão entrando na onda dele, falou, pô, tem coisas que ele faz que os outros não fazem. Então, a gente vê que o usuário, quando ele começa a usar o produto, ele se espanta, porque ele, putz, não imaginava que tinha uma coisa tão robusta, com tanta função, com tanta tecnologia embarcada, quanto a série Vortex, por exemplo, né? Então, acho que a marca está entrando forte exatamente por causa disso, de ter alguém, né, no meu caso, empurrando a marca, mas também uma adoção grande das locadoras, né? E até o fato curioso, a Inove é a primeira revenda da Source, então a gente tem uma parceria muito forte, porque desde lá de trás a Inove já buscou encontrar essa marca, então assim, você sabe, eu também trabalhei na Inove, então tem esse vínculo também afetivo, né? É uma grande família aí, e enfim, a marca tá indo super bem. Bacana. Uma das coisas que quando o pessoal falava de Clean Source era, nossa, é uma luz que, falando de filmmaker, né, o pessoal olha assim, à primeira vista, é uma luz mais cara. Só que, quando você começa a estudar, começa a ver, você vê que tem várias particularidades do produto que justificam o custo, né? Ou melhor, justificam o investimento, porque ao contrário de umas luzes de LED que a gente tem por aí, o Clean Source ele foi feito para durar. Ele foi feito para durar, a gente sabe que tem manutenção, a gente sabe que é um produto que, de certa forma, lá fora tem muita cultura de produto para alugar. É um produto que o público-alvo principal são as locadoras, né? São as rental houses. E existem os produtos de consumo, né? Que são consumer level. E eu acho que essa é a primeira diferença que o pessoal não enxerga tanto no Brasil, que estão começando a enxergar, né? Então, como você falou muito bem, Marcel, tem marcas que têm as duas linhas, né? Uma linha um pouquinho mais profissional, uma linha mais de entrada.
Mas a CreamSource, como fabricante, optou a adequar-se ao público um pouco mais high-end, né? Então, os produtos são feitos, quando você pega o produto na mão, você vê que ele é feito com o design dele, o acabamento. A gente tem o RMA, né, que é esse índice que a gente faz essa medição de quantas unidades falham. Então, mundialmente, é menos de 1%. Então, assim, e por isso que a gente dá 5 anos, porque realmente, como você falou, são produtos feitos para durar e que tem um pouco mais essa pegada de ser usado em larga escala e para as locadoras. Então, assim, é um produto que é para assim, ser usado e ser abusado, literalmente. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi um Vortex 8, inclusive. A primeira vez que eu vi, o pessoal usando embaixo de chuva, eu olhei e falei, nossa, Vai dar ruim. não, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque boa parte do meu background mesmo de filmmaker, bem do rally, relação de automobilismo, que é uma das coisas que mais exige de equipamento. Então, assim, eu sei que, tipo, se você colocar uma câmera de determinada marca, vai ser muito mais fácil, ela vai continuar respondendo, vai ter uma resposta muito melhor de durabilidade de outra marca. Lente é a mesma coisa, filtro é a mesma coisa. E luz era uma coisa que a gente era um pouco defasado de certa forma, porque a gente tem que trabalhar meio que o que a gente tem. Mas, dá um exemplo, Rally dos Sertões, a gente levou par LED, normal, nada demais assim para fazer iluminação, e os par LEDs queimaram no meio do... porque não aguentar o calor. Então é uma coisa muito louca, assim. E é uma coisa que eu ficaria muito mais tranquilo com o Free Source. Só, não puxando sardinha, mas já puxando. Mas eu ficaria, eu acho que, muito mais tranquilo, porque equipamento, o primeiro ponto é que ele tem que se tranquilizar. Você não pode ficar preocupado se o negócio vai funcionar ou não no site de filmagem. Acho que uma palavra que ajuda a definir um pouco o espírito da empresa é a questão da confiabilidade. Então, você falou muito bem. Então, você está numa situação adversa, você não sabe o que vai acontecer. Imaginar que o produto possa falhar é a última coisa que você vai pensar naquele momento. Então, você quer pensar na fotografia, você quer pensar no enquadramento, você quer pensar em pegar aquele momento. Então, seu equipamento tem que ser confiável. Então, por isso que eu acho que a gente também ganhou muito mercado fora, e a gente está agora também, né, trazendo isso para a América Latina e para essa região que a gente tem apreço, é realmente por causa disso. São produtos confiáveis e que você pode realmente, né, usar em situações diversas. Patagônia, esses dias tinha um cara filmando na Alasca, a gente tem casos de cliente que foi para o deserto, tem caso, por exemplo, da filmagem do Mad Max, tinha um monte de Vortex lá. Tem o caso de passou um caminhão de produção em cima de ele só rachou uma placa e tipo, continuou rodando. Tem caso, por exemplo, de locadora que contou, o pessoal usa em região mais extrema, que no final do dia ele estava sujo, o pessoal pegava uma VAP, lavava ele, deixava ele ligado, secava, outro dia ele estava novo. Então, assim, realmente mostra, né, acaba atestando ali para a qualidade do produto. Então, realmente, existe um valor agregado mais alto? Existe. Mas ele vai te compensar também por esses lados, né? De você não ter preocupações adicionais, né? Sim. E é aquilo, a linha da CleanSource, ela cresce, né, cada vez mais. A gente teve um lançamento bacana esse ano, que são as versões soft, né, dos painéis. Então, para quem não sabe, tem um Vortex 4 e o Vortex 8, que já são mais do que testados e aprovados aí pelo mercado audiovisual, né, não só brasileiro como mundial. E foi na NAB? Ou foi? Foi na NAB, na verdade foi na IBC. A gente fez uma apresentação interna, E aí na NAB foi a apresentação pública. Então, foi durante a NAB desse ano, né, 24, que o anúncio dos softs do Vortex 4S e 8S. 8S. E qual que é a filosofia? Então, basicamente, eles compartilham dos mesmos recursos. Então, o sistema operacional é mesmo, as funções são as mesmas, os acessórios são os mesmos. A diferença mesmo que realmente a gente fez, tirou aquele grupo de ótica que a gente tinha na frente da versão hard, a versão original, né? E a gente espalhou mais os emissores. Então, quando a gente compara os clusters, né, os grupos de emissores, a gente está falando em 4 vezes mais emissores
para produzir uma luz mais soft. Mas não quer dizer que ele não tenha potência. Então, quando a gente compara o Vortex 8 Hard com a mesma difusão e o S, como ele foi otimizado para fazer luz suave, ele tem 60% mais lumens da versão Hard. Que se você comparar ele sem, né, a versão Naked, ou seja, só com a lente, ele vai ter uma medição de lux mais alta, porque ele é mais pontual. Então, a versão 8 e o 4 original, né, dura, ela é 20 graus, enquanto que a versão soft, ela sente 10 graus. Então, ela já nasce para ser mais suave. Então, a gente viu que muitas locadoras que fizeram pre-order, tem até um projeto também que a gente está prestes a concluir, né, que a gente não pode falar, não oficialmente, e que também o pessoal fez um mix. Então, o cara, preciso ter 10 painéis que são mais para luz dura, que você também pode suavizar, você tem um pouco mais um painel mais híbrido, mas tem outros que querem deixar uma instalação fixa e querem o máximo de output. Então, a gente teve até casos de cliente que fez esse cálculo e ele diminuiu a quantidade de refletores porque a luz entrega mais. Então, isso é uma outra coisa interessante também. A gente vê que clientes estão fazendo esse mix entre luz dura e luz suave e cada uma fazendo o melhor que pode, né, na sua especialidade, vamos dizer assim, né? E o bacana, que eu vejo muito, uma possível aplicação da linha soft, né? É estúdio mesmo, né? Justamente estúdio broadcast, que é muito tradicional você ter o rail no teto com painéis de LED. E eu acho que o soft cai com uma luva nesse mercado aí. Eu acho que assim, ainda mais para cliente que espera, né, ter uma resposta e ele realmente só começa a voltar ligado por, né, horas e horas e horas por dia. Tudo bem que ele está dentro de um estúdio, mesmo assim o equipamento tem que responder. Então, a gente tem, inclusive, compartilhando as funções, a gente tinha falado, né? Eles têm também a função do FrameSync, que a gente pode sincronizar a câmera, o obturador da câmera, com os efeitos estroboscópicos. Então, se a gente trabalhar com uma Phantom, a gente pode sincronizar até 5.000 frames por segundo. Então, ele é o único refletor no mercado que tem essa capacidade de sincronização. E você sabe qual foi a gênese desse efeito? Agora estou extremamente curioso. Foi assim, ó, o Sasha, que é o nosso CTO, né, o cara da tecnologia, ele desenvolvia alguns produtos já customizados. O próprio Tama e o Sasha, eles trabalharam na produção do Senhor dos Anéis lá atrás, criando alguns painéis que eram mais ou menos a primeira versão do Vortex lá atrás. E aí eles falaram, bom, tinha um estúdio na Austrália que precisava de um pointer, né, aquela caneta, um laser, e que ajustasse a posição dos atores ali, só que ela não podia estar on-frame, ela não podia aparecer, né? Então ele falou, bom, se eu fizer uma luz que flica off-frame, ou seja, fora do quadro, então eu consigo ter uma luz que o ator vê, mas a câmera não vê porque ela está no off-frame, ou seja, quando o shutter estiver totalmente fechado, a luz vai flicar. Ah, legal. Aí eles implementaram, então eles fizeram essa ferramenta que foi a gênese, né, a ideia, a criação do FrameSync. E aí no FrameSync a gente fez ao contrário, a gente vê quando ele está aberto, a gente flica a luz, né, faz o flash, quando ele está fechado ela desativa. Então essa foi a primeira implementação mesmo do FrameSync. Então um pointer que está fora do frame, que a câmera está enxergando, mas que os atores ali, como eles estão olhando, eles conseguem ver que ela tá piscando ali, né? É um negócio muito foda. Incrível. Só prova que a necessidade é a mãe de todas as dimensões, né? A gente começa a pensar, eu tenho a necessidade de tal coisa, bom, é bem capaz que tenha uma solução, e se não tem, alguém vai fazer. E aí, se for alguma solução, acho que relacionada à luz, vocês podem falar com o Marcel. Quem sabe isso aí não vira uma realidade com isso. Então é uma empresa que tem essa filosofia, né, Bruno? De escutar bastante o usuário. Então a gente está trazendo até em primeira mão aqui na SET. A primeira vez a gente está mostrando para o público brasileiro um novo firmware, que vai ser o 3.0, e isso eu já posso falar, ele vai ter espaços de cor. Então também, o primeiro refletor que tem 6 espaços de cor diferentes, que a gente pode trabalhar com produção virtual, 709, 2020, enfim, escutando essa demanda não só de
diretor de fotografia, mas também da galera que trabalha com o sistema, né? Então a gente busca integrar o Vortex quanto mais áreas, né? Com gaffers, com programadores. E agora a gente tem feito bastante coisa com o pessoal de produção virtual, porque ele também pode ser mapeado. Então ele tem 8 zonas no Vortex 8, 4 tem 4. Então ele trabalha muito bem com Live Effects, com Unreal, Disguise. Então a gente vê que é uma tendência também do pessoal trabalhar com eles, porque eles são mais inteligentes, né? Eles conseguem falar literalmente com esses programas de produção virtual, né? Sim. Uma das questões de produção virtual que o pessoal tem batido um pouco é o que eles chamam de... o nome é volumétrico, né? É uma produção volumétrica, no estúdio Volume, mas não adianta só colocar elementos na frente do quadro, porque continua sendo... Você vê que a atuação, né, o ator atuando, a iluminação de trás lá, o painel e tal, acaba ficando muito artificial. Então, o pessoal fala que é uma tela verde 2.0, assim dizer. E você ter uma luz que dá um pouco mais de naturalidade, vende muito mais, né? Então acaba facilitando muito aí não facilitando, mas acaba acrescentando muito na sua produção. Daí, pra você ver, né? A gente fez essa demonstração de integração com o Live Effects na semana BC, que a gente tinha o nosso próprio stand e tal, né? A gente colocou essa integração porque achei interessante trabalhar com esse conceito de IBL, né? Que é Image Based Lighting, né? Iluminação baseada em imagem. E aqui a gente passou no stand, a gente tá até conversando, passamos no stand da Casa Blanca, que tá trabalhando com produção virtual e tá com os Vortex mapeados. Então, assim, eu nem sabia da existência desse sistema que eles estão usando. Então, eu achei muito legal, porque a gente vê que é uma tendência que, assim, a indústria por si só já tá abraçando, né? Então, eu fiquei feliz que, de alguma forma, acho que a gente conseguiu contribuir para essa mudança e para a indústria ir para esse lado aí, né? Nessa evolução. Com certeza, incrível. Marcel, muito obrigado pelo papo. Valeu. E você que está em casa, a feira começou hoje, vai até quinta-feira, dia 22 de agosto. Vem conhecer os Vortex de perto. A gente tem aqui o Vortex 8, o Vortex 4, as versões soft. A gente também tem o Vortex 8 Hard, como o Marcel falou. Aí tem o micro. Tem o micro que tá aqui, inclusive. Tem o micro que eu acho que é a minha luz favorita, eu gosto do micro bastante. E a gente tem também o SpaceX. Então, vem aqui conferir, a gente está aqui no Distrito AMB, em São Paulo, até quinta-feira.